Aqui vamos falar nesse vídeo sobre finanças para casais recém-casados ou aqueles casais que ainda estão nos seus primeiros 3 anos de casados, para ficar mais claro. Recente fizemos um vídeo falando para casais de namorados, né, que pretendem casar e para noivos que também já estão ali já mais próximo do casamento, também focado em finanças. Se você não viu, dê uma olhada, é bem interessante, porque é um processo, né? Nossa vida, ela é feita de fases. É uma fase ali de solteiro, depois está namorando, daqui a pouco fica noivo, daqui a pouco casa, daqui a pouco tem filhos, e assim são as fases da vida. E em cada fase da nossa vida, nós temos uma experiência e também se reflete na vida financeira. Não poderia ser diferente, correto? Então, surgem várias dúvidas ou até mesmo vários problemas por falta de conhecimento, porque as pessoas vão vivendo essas fases e deixando para depois a questão de finanças pessoais, porque não foram alertadas, porque não tiveram educação financeira com os pais, na faculdade, na escola, quer seja no seu meio social. Então, acaba que isso vai estourando nas fases da vida. Mas, claro, também não é do dia para a noite. É igual, um exemplo, uma pessoa magra e daqui a pouco passa anos, ela está obesa. Não é do dia para a noite, normalmente. Então, problemas financeiros também tendem a refletir com anos. Por isso que nós temos demanda até mesmo maior com pessoas que estão a partir de 30 anos de idade, porque nesse período que antecede ali os 30 anos, a pessoa ainda está tendo algumas experiências, está dando um jeito aqui, um jeito ali, porém, a partir dos 30 anos, em média, lógico, tem pessoas que antes disso já se atentam, já buscam ajuda e tudo mais, mas normalmente é a partir dos 30 anos. Porque vai estourando problema, vão dando um jeitinho aqui, outro ali, mas essa bola de neve vai crescendo até chegar a um ponto que realmente não tem como, não vem mais saída e procura ajuda. Para evitar esse problema, a gente já está fazendo esses vídeos para alertar, conversar e falar para pessoas que estão nessas fases anteriores para evitar esses problemas, ok? Então, o tema desse vídeo, vamos lá, recém-casados e casados, aí até uns 3 anos, esse vídeo vai ser bem produtivo para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico que eu quero tratar aqui, vamos considerar que está recém-casado mesmo, né? Há poucos dias, ou há poucas semanas, ou pouquíssimos meses, estavam preparando a festa de casamento, o grande dia, dia tão esperado. E aí, graças a Deus, aconteceu, foi um sucesso, e agora estão morando juntos na mesma casa, certo? E aí vem agora algumas situações. E aí, como eu disse, em cada fase da sua vida, você lida com dinheiro e decisões financeiras. Então, vamos pensar logo após a festa de casamento. O que que normalmente a gente pensa logo em seguida? Lua de mel, certo? Porém, a lua de mel tem que ser vista e considerada, né? Até porque isso muda de situação financeira de cada família, ou até mesmo do casal, certo? Se vai ser ganhada, se o próprio casal vai pagar essa lua de mel, ou se até mesmo, por que não, considerar não fazer lua de mel nesse momento, se a vida financeira estiver apertada. Porque, pensa só, dependendo, já gastou um bom dinheiro com a festa de casamento, pois mais um bom dinheiro com a lua de mel, se tem condição financeira, não tem problema nenhum, é excelente e precisa aproveitar mesmo. Mas o problema é que muitas vezes os casais se endividam no casamento e depois ainda mais na lua de mel e na hora que é para curtir, ele logo após a lua de mel, se deparam com várias contas, uma situação já bem apertada logo no início do casamento. Então isso precisa ser muito bem a- alertado, né? Vocês precisam estar muito bem atentos a isso, porque dependendo da situação financeira, é melhor abrir mão da lua de mel nessa fase, comprar o que precisa sem se endividar, as coisas básicas ali, e
Em algum outro momento, um pouco mais para frente, com uma organização financeira, uma vida financeira mais ajustada, aí sim fazem uma viagem, né, curtindo realmente, ok? Então, já tivemos casos que a pessoa ganhou a lua de mel em dinheiro. Não foi nem a lua de mel, né? Ganhou um valor em dinheiro que poderia ser utilizado para a lua de mel e decidiram não utilizar para a lua de mel, mas sim comprar ali alguns móveis que estavam faltando, que é essencial, para não ter dificuldade, nem ter depois que entrar já endividado no início do casamento. Então, esse é o primeiro ponto a ser atentado, certo? A ser alertado, lua de mel, porque assim como a festa de casamento pode endividar, a lua de mel vem logo em seguida e também pode cair nessa situação. Outra condição, até mesmo, é considerar o seguinte, né? Já temos o básico ali, o necessário, mas não temos a reserva financeira. Então, vamos pegar esse valor e já ter uma reserva financeira, em vez de, né, ficar ali no zero a zero. É uma outra situação muito interessante a ser pensada nessa fase inicial. Segundo tópico é alinhar esta nova fase, pois até então era pensando apenas no grande dia, né, o grande dia da festa. Agora vocês estão pensando, né, estão vivenciando uma nova fase. E aí vem algumas perguntas que vocês precisam se fazer e conversar a respeito. Quem vai cuidar das nossas finanças? Vai ser eu ou vai ser você? Vocês precisam conversar sobre isso. Cada um vai cuidar da sua própria renda e aí vão dividir os custos. Isso não é interessante para um casal, apesar de ter muitos que fazem isso, certo? Mas pela experiência prática, não apenas ali do dinheiro em si, mas de tudo que isso envolve, isso não é muito interessante. O interessante é que vocês juntem o ganho de vocês e considerem como um ganho só. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos, ou se só um está tendo um ganho ali, está sendo remunerado, o outro não tem uma remuneração em si, mas é importante que considerem uma única renda. Junte os dois, se tiver os dois, se for só um, é um só mesmo. Então, defina também quem vai cuidar, quem vai fazer ali o controle, como que vai ser isso? Precisa ser conversado, certo? E se um concorda em juntar e o outro não, né, as finanças, pode ser um problema. Por isso é importante a conversa. A transparência nesse início é fundamental, né? Não acho que, tipo, você não está duvidando de mim, né? Não, faça questão de deixar tudo muito transparente para que, por mais que não seja o outro cônjuge que está cuidando, compartilhe com ele também todos os números, todas as entradas, todas as saídas, tenha isso muito claro, principalmente nessa fase inicial, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma margem para desconfiança, nada do tipo. É essencial essa transparência logo no início. E tem outros casos que, como eu disse, já chegam nessa fase logo após aí a festa de casamento ou a lua de mel, se encontram endividados. Então precisam fazer o quê? Um plano para quitação de dívida. Já precisam pensar e focar energia para quitar essa dívida o quanto antes e evitar novas dívidas, porque é uma fase muito nova, vocês não estão acostumados ainda, né? Normalmente não, né? Tem alguns que já estavam morando juntos e apenas casou, tudo bem, mas a maioria dos casos não. Estão morando junto agora, após o casamento, isso é o mais comum, né? E aí se deparam com a situação de dívida e com imprevistos que não tinham antes e agora eles precisam lidar, então tem que focar em quitar essa dívida. Coloque isso no orçamento financeiro de vocês e procure pagar o quanto antes. Quer seja fazendo uma outra fonte de renda, uma renda extra, quer seja negociando, dependendo se for o caso, entende? É importantíssimo considerar isso. E se você já está, né, sem dívida nessa fase, excelente, parabéns. Então aí é onde precisa fazer planos agora de investimento, com uma base em objetivos. Não é simplesmente investir por investir, fazer uma reserva por fazer uma reserva. Não. Tenha claro
Você precisa fazer uma reserva para aproveitar oportunidades, para imprevistos, coisas do tipo. Logo após alcançar essa reserva, que normalmente de 6 meses a 12 meses, né, da padrão de vida que vocês têm, né, para manter esse padrão de vida, quanto que custa? Ah, custa 5.000, um exemplo. Então, vezes 6 ou vezes 12 é o valor que vocês precisam ter de reserva, ok?